Batista, como o Nelson já falou, sou natural do Rio de Janeiro. Vou fazer 9 anos no próximo ano de comunidade Vida, né, com a graça de Deus, sustentado pela graça de Deus. Morei 6 anos no discipulado, morei 4 anos no discipulado de Pacajus, 4 anos no discipulado de Quixadá, contando com o meu ano, e depois mais 3 anos no discipulado de Pacajus. Foram 7 anos lá na casa de formação, um tempo de muita graça na minha vida, e hoje, né, diante do novo que Deus vai me chamando a viver como seminarista, morando esse tempo lá na diaconia, trabalhando na assistência de formação, né, e ofertando a minha vida lá cada dia com a graça de Deus, né? Então, nós vamos hoje falar, né, nessa tarde, sobre o amor esponsal, né, a dinâmica do amor esponsal da nossa vida, aquilo que nós somos chamados a ser e a viver dentro do caminho da eleição de Deus como almas esposas, né? Qual foi a primeira pregação que vocês tiveram pela manhã? Os fundamentos. E quais são os fundamentos do carisma Shalom? A experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, né? E essa experiência que mudou, transformou a nossa vida, né? Que nos tirou de onde nós estávamos, tirou das nossas paralisias, tirou das nossas tristezas, das nossas angústias e nos apresentou uma vida nova, não é verdade? Sim. A partir da experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, um novo mundo se abriu para nós, né? Uma nova luz veio sobre os nossos olhos e nós podemos enxergar a nossa vida de uma maneira totalmente diferente, né? A nossa vida enquanto filhos de Deus, enquanto eleitos de Deus, amados por Deus, né? E também essa experiência de amor, né? Essa experiência de ser amado vai nos fazendo também enxergar o nosso lugar, né? Qual é o nosso lugar na igreja, qual é o nosso lugar no mundo, qual é o nosso lugar diante de tantas realidades, diante de tantas guerras, diante de tantas feridas, né? E nesse lugar que nós somos escolhidos, que nós somos eleitos para amar a Deus de uma maneira particular. E essa maneira particular é o que nós vamos tratar agora nessa tarde, que é o amor esponsal, né? Talvez vocês já tenham muita coisa aí na cabeça de vocês sobre o amor esponsal, até porque vocês passaram o ano também rezando por ele, não é verdade? Aí no Te Seguirei, né, fazendo retiros pessoais. Então eu queria que antes da gente começasse a falar, né, partilhar, muito do que a gente vai partilhar aqui vocês já sabem, né, muitos, talvez até dentro de uma dimensão mesmo, de uma experiência com Deus, de uma intimidade com Deus, no coração de vocês aí já está bem claro isso, né, ou você ainda não sabe, mas já está aí no seu coração por uma intuição. Essa intuição não é nada mais do que a identificação com o carisma que vai nos levando a perceber que existem relações na nossa vida, existem determinadas áreas da nossa vida que naturalmente a gente vai falar isso aqui, né? Eu também penso assim, né? Eu também experimento assim, e nós vamos descobrindo com o carisma. Quem aqui já teve essa experiência de parar assim para pensar: olha isso aqui que eu li, ou isso aqui que eu vivi, ou isso aqui que eu rezei, ou isso aqui que eu escutei. Muitas vezes na minha vida, na minha história, eu já experimentei, ou eu já pensava assim, né? E é muito belo quando a gente vai fazendo essa experiência, né? De, ao olhar para fora, descobrir que já estava dentro. E é a mesma experiência que nós fazemos também com o amor esponsal, né? O amor esponsal, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que não é algo que está fora de mim, e nem é algo que eu vou conquistar. Não é um amor que eu vou conquistar, mas é um amor que já está dentro de mim, já está dentro do meu coração, né? Já está intrínseco à minha vida, já está entranhado na minha forma de ser, na minha forma de amar, na minha forma de viver, em tudo aquilo que nós somos. Esse amor esponsal já está dentro do nosso coração, né? Mas antes de nós falarmos dele, eu queria que você partilhasse, quem quiser, claro, né? O que vem na sua cabeça com todo esse ano que você viveu da sua experiência com Deus,
na experiência do vocacional. Quando você pensa assim, uma palavra, amor esponsal, o que é que vem na sua cabeça? Diga aí. Jesus. Mas o que? Pode dizer bem alto para a gente escutar. Uma palavra, pode ser uma ou duas palavras. Quando você pensa amor esponsal, missão. Mas o que? Vontade de Deus, chamado, radicalidade, gratidão, intimidade, amor apaixonado, esperança, inflamado. Mais o que? Oferta. Esposas e esposos. Mais o que? Verdade, união, liberdade. Tem mais alguma coisa? Mas é tudo isso aí mesmo. É tudo isso, né? O amor esponsal, o desapego, né? Como diz no Espírito, o caminho do amor esponsal ainda é o desapego, e a gente vai depois falar um pouco desse caminho que os escritos vai apresentando a nós. Quem aqui já leu todo o escrito amor esponsal? Acredito que todos nós, né? A grande maioria já leu o escrito amor esponsal. Então, nós sabemos que o amor esponsal, dentro da nossa vocação, dentro da nossa espiritualidade, ele é o cerne da nossa vocação. Ou seja, ele é o centro da nossa vocação, né? E Moisés, ele começa a dizer lá no início dos escritos, né? Primeiro ele clama ao Espírito, porque ele diz que sem a graça do Espírito Santo nós não compreendemos o amor esponsal. E vocês imaginem que naquela época, em 1984, quando Moisés escreveu os escritos, não é como a época que nós vivemos hoje. A nossa relação com Deus, o nosso ser igreja, né? O nosso lugar na igreja não era assim tão claro, né? Naquela época, ainda com muitos resquícios do período antes do Concílio Vaticano II, né? Não se tinha essa liberdade de relacionamento com Deus que hoje nós leigos também temos na igreja, né? Até então, quando se falava em amor esponsal, as primeiras pessoas que se viam como preparadas, né, vamos dizer assim, para viver o amor esponsal eram os religiosos, as religiosas, né, os sacerdotes, eram aqueles que viviam, sobretudo, numa vida consagrada mais austera, né, mais reclusa. Então, quando se pensava em amor esponsal, se pensava neles, né? E jamais se pensaria em nós hoje, né? Jovens, né? Leigos, homens, mulheres, viver o amor esponsal. Nunca se pensaria nisso. Então daí a gente já tira como, né, a grandeza da profecia que Moisés ia escrevendo nesses escritos, né? Uma profecia que hoje nós colhemos, e uma profecia que também nós vivemos hoje, já experimentamos na nossa vida. Ainda temos muito o que descobrir, ainda temos muito a experimentar, né? Ainda temos muito a viver com relação ao amor esponsal, mas muito também nós já vivemos, nós já colhemos, né, como fruto dessa profecia nas nossas vidas, né? Nas nossas vidas. Então, o amor esponsal, ele é o centro, ele é o cerne das nossas vidas. E ele é o centro, ele é o cerne das nossas vidas, porque ele vai falar da nossa relação com Deus. Na nossa forma, existe uma forma própria de nós, Shalom, nos relacionarmos com Deus, né? E esse relacionamento que há tanto tempo só se era permitido viver, ou se só se julgava possível viver entre religiosos e religiosas, hoje nós também vivemos essa forma de relação que é particular, que é nossa, né? Nossa como Shalom, é claro, de todo batizado, todos nós somos chamados a nos relacionarmos com Deus, né, com Cristo como almas e esposas, mas de uma forma muito concreta, como carisma, nós temos também essa particularidade, né? Então o amor esponsal, ele vai falar da nossa forma de relação com Deus.
existe uma forma de nos relacionar com Deus, né? E essa forma, ela se dá por meio da eleição de Deus. Nós somos eleitos, nós que fomos eleitos, somos eleitos por Deus, né? Estamos aqui nesse tempo de vocacional, descobrindo, rezando, né? Desbravando um caminho de um chamado nas nossas vidas, né? A eleição de Deus nos faz relacionar assim com Ele, né? E é tão concreto isso que o amor, o motivo de você estar aqui, sabe qual é? Sabe por que você está aqui? O que te trouxe aqui? O amor responsável. Você só está aqui nesse retiro, fazendo esse retiro, né? Você só está aqui pensando em mandar carta, pensando em dar o seu sim, em dar a sua decisão por causa do amor responsável, né? É o amor esponsal aí dentro do coração de vocês, né? Esse amor que queima, esse espírito que impulsiona, que abrasa, que inflama, que traz, que trouxe vocês até aqui, né? E que leva vocês a estarem aqui a descobrir, né? A descobrir aquilo que Deus tem para vocês, a descobrir qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. E a gente vai ver depois que uma das características mais fortes de uma pessoa que traz dentro de si o amor esponsal é exatamente o amor incondicional pela santíssima vontade de Deus, né? E é esse amor pela vontade de Deus que nos trouxe aqui para descobrir ela, descobri-la, né? Para vivê-la sobretudo, né? Então Deus nos elegeu assim, né? E dessa forma, dentro do de um chamado à santidade, Deus nos chamou a nos relacionar com Ele assim, né? Não é um dom que está fora, não é um dom que eu vou conquistar, mas é um dom que está dentro. E esse dom, né, Deus ele vai desvendando, né, a nossa responsabilidade, né, Deus foi desvendando, na verdade, né, desde a nossa primeira experiência com Ele, lá na nossa experiência com o batismo no Espírito Santo, ali na nossa experiência com Deus, dentro de um dom que já existia dentro de nós, porque nós sabemos que o germe da vocação já estava dentro de nós, né? Ali naquela experiência com Deus forte, naquela experiência fundamental, né? Com o ressuscitado que passou pela cruz, ali já era desvendado, nós já se via, né, diante de um véu que começava a cair. E ali era desvendado, era deslumbrado, desnudado, né, a nossa responsabilidade, essa forma de nos relacionar com Deus. E essa responsabilidade que vai se tornando cada vez mais concreta, vai se tornando cada vez mais firme na medida que Deus vai se mostrando a nós, na medida que Ele vai apresentando a nós a sua vontade e na medida que nós vamos aderindo a ela com toda a força do nosso coração, mas sobretudo com a graça de Deus que nos rege, que nos conduz. Então, o que é que nos faz firmar o amor esponsal nas nossas vidas? O que é que faz com que esse amor torne concreto nas nossas vidas? A nossa conversão a Ele, a nossa conversão, a nossa total, inteira adesão. Quando a gente pensa, né, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, o escrito amor esponsal, ele é um escrito místico, né? Ele traz muitas características místicas, né? A união das vontades, a união do amado, né? Almas esposas, né? São termos muito próprios de uma mística, de uma relação mística com Deus. Mas uma relação mística, ela só tem sentido, uma relação mística, ela só é verdadeira quando ela nos leva a viver concretamente nas nossas vidas, quando ela nos leva a transformar em obras aquilo que nós experimentamos. Então, quando nós pensamos no amor ao amado, quando nós pensamos em almas esposas, o nosso olhar com certeza, né, o nosso espírito com certeza se eleva para uma dimensão que nos ultrapassa,
que é maior do que nós, e de fato ela é maior do que nós, né, do que as nossas capacidades intelectivas, do que as nossas, né, do que o nosso olhar pode alcançar, nos excede, porém, né, se torna também carne na nossa carne, porém se torna vida na nossa vida, né? E o amor esponsal é assim. O amor esponsal nos faz levar para a nossa vida, a transformar na nossa vida aquilo que nós experimentamos desse relacionamento com Deus, aquilo que nós experimentamos dessa união das vontades, aquilo que nós experimentamos desse amor à vontade de Deus. Nós nos unimos a Deus concretamente, né, na medida que nossa vida externa, na medida que a nossa vida ela vai transbordar na nossa decisão de cada dia, a nossa eleição por Deus, né, a nossa eleição por Deus. Então, na medida que nós vivemos essa conversão a Cristo, na medida que nós vamos dando espaço para que Ele entre nas nossas vidas, na medida que nós vamos querendo, né, vivendo a dinâmica, e aí eu vou ler aqui o que está nos nossos escritos, no parágrafo 4, né? No amor que busca cada vez mais o esquecimento de si, de sua própria vontade, de seus próprios interesses, de sua própria vida, e que cada vez mais, inflamado de amor pelo amado, busca somente a Ele, a vontade dEle, os interesses dEle, a vida dEle e a obra dEle, né? Tudo, então, uma vida que busca a Ele, somente a Ele, a obra dEle, a vontade dEle, a vida dEle. Vamos repetir junto essa parte? Eu leio e vocês repetem, certo? No amor que busca cada vez mais o esquecimento de si, no amor que busca cada vez mais o esquecimento de si, de sua própria vontade, dos seus próprios interesses, de sua própria vida, e que cada vez mais inflamado de amor pelo amado, busca somente a Ele, a vontade dEle, os interesses dEle, a vida dEle, a obra dEle. Isso parece difícil? Sim ou não? Sim. Parece, né? Bastante difícil. Quando a gente escuta assim, né? Deus, e como é que é buscar Ele, a vontade dEle, a vida dEle, a obra dEle? Porque existem tantas coisas dentro de mim, né? Existem tantas coisas que vão me puxando para mim mesmo, né? Existem ainda tantas vontades próprias dentro de mim, né? E de fato, humanamente falando, o nosso olhar puramente humano parece impossível, mas não é impossível. Sabe por quê? Porque aí no parágrafo 5 continua, né? Em seu infinito amor, o Pai quis escolher almas esposas para seu divino Filho, e para isso não escolheu as melhores, as mais belas, a sua glória e seu poder. Ele escolheu as mais pecadoras, as mais fracas, os vasos de argila, para ir realizar a sua grande obra. Toda a glória pertence assim àquele que nelas tudo realizou, né? Nós só conseguimos viver o amor esponsal, a vivência do amor esponsal nas nossas vidas, daquilo que parece impossível para nós assumirmos com as nossas forças, só é possível com a experiência de eleição de Deus, com a experiência da eleição de Deus. Porque o movimento do amor esponsal, como eu já falei com vocês, né, não é algo que está fora de mim, mas é algo que está dentro de mim. Então nós vamos perceber que o amor esponsal existe uma dinâmica que nós encontramos em todo o escrito
E é a dinâmica que nós vamos viver o resto das nossas vidas. Qual é a dinâmica? A dinâmica de que, deixa eu olhar na minha cola, a dinâmica de que, deixa eu achar, a dinâmica de que, porque eu sou eleito, porque eu faço a experiência de ser eleito por Deus, eu faço também a experiência de eleger a Deus como o único centro, e a vida dele, a vontade dele, a obra dele, tudo dele. Porque eu sou eleito por Deus, eu também tenho a graça, posso eleger a Deus como centro da minha vida. Porque eu sou amado por Deus, porque eu sou amado por Deus, eu posso também amá-lo incondicionalmente. Porque eu tenho tudo, quando eu tenho Deus, eu posso também viver a dinâmica do desapego. Eu posso desapegar de mim mesmo, dos meus planos, das minhas vidas, para escolher, para me decidir por aquilo que é de Deus, por aquilo que é de Deus. Quem aqui tem firme e forte dentro de si essa experiência de ser eleito por Deus, de ser amado por Deus e de ter Deus como tudo da sua vida? Quem aqui? Todos nós. Então o que é que nos falta? Coragem. Com certeza. Mas fora a coragem, gente, não falta nada. Fora a coragem, não falta nada. Porque o amor esponsal já está aí, dentro do coração de vocês. Por eleição de Deus, pela graça de Deus, vocês foram escolhidos assim para se relacionar com Deus, para viver assim a vida de vocês com Deus e a vocação com Deus. São amados por Deus, eleitos por Deus, tem a Deus como tudo. Não falta nada. Não falta nada, a não ser a coragem. A não ser a coragem. Mas aí, até para a coragem, a gente tem uma graça aqui no Espírito do amor esponsal. Porque é Ele que vai dar também a coragem de você dar o seu sim a Deus. Porque, vou pegar aqui para ser mais fiel possível. Nosso amor, porém, é imperfeito. Como responder a este sublime chamado? Somente clamando ao Espírito de amor, para que inflame nossas almas e nos impulsione a este amor infinito. Ao nosso clamor, este Espírito virá e impulsionará nossas almas, nossas orações e nossos corações. O nosso amor sempre vai ser imperfeito. As nossas capacidades sempre vão ser falhas. Nosso sim, ele vai se tornando forte na medida que nós vamos dando um sim a cada dia. Nós nunca damos um sim pleno a Deus. O nosso sim pleno, ele vai tornando força a cada dia, vai tomando corpo a cada dia que nós vamos dizendo sim a Deus. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. E aí a este clamor da nossa imperfeição, a este clamor da nossa fraqueza, o Espírito virá e impulsionará nossas mentes, nosso coração, toda a nossa vida para respondermos ao amor de Deus, para respondermos. E aí nós vamos pegar agora nossas Bíblias. Aqui no Espírito do Amor Esponsal, Moisés ele vai dizer que vão ter várias fontes que alimentam esse amor dentro de nós. A gente vai poder pegar elas para poder partilhar aqui. Existem fontes onde nós vamos alimentando o amor esponsal dentro de nós, e essas fontes elas também vão ser transbordáveis. O transbordar desse amor esponsal
nas nossas vidas. Mas uma das fontes que o Moisés ele vai colocando aqui nos escritos, que nós encontramos aqui, é a vida dos santos. É a vida dos santos. Sobretudo, São Francisco, Santa Teresa, né? E ainda Nossa Senhora Rainha da Paz, e a esposa do Espírito, que Moisés nos chama a nos apegarmos profundamente a ela dentro da nossa vivência. E aqui, né, um outro santo que aparece no Espírito Esponsal é Santa Maria Madalena, né? Aquela que muito amou, aquela que se colocou aos pés de Cristo, né, o nosso lugar. E aí nós vamos agora, dentro dessa dinâmica da vida dos santos, pegar a passagem em Lucas 7, de 36 a 50, que é tão concreto o amor esponsal nas nossas vidas, que a vida dos santos, que é a concretização desse amor, que é esse modelo da vivência desse amor para nós, que vai nos ajudar, vão ser também fontes para nos ajudar a tornar concreto na nossa vida esse amor esponsal. Lucas 7, do 36 ao 50. Diz assim a passagem: o fariseu convidou-o a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume, e ficando por detrás, aos pés dele, chorava. E com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, a enxugá-los com os cabelos, a cobri-los de beijos e a ungí-los com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir: se este homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual dos dois o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele ao qual mais perdoou. Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste um ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir os pés de beijos. Não me derramaste óleo na cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por essa razão eu te digo: seus numerosos pecados lhe são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Em seguida disse a mulher: teus pecados são perdoados. Logo os convivas começaram a refletir: quem é esta que até perdoa os pecados? Ele, porém, disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Agora partilha aí com a pessoa que está do seu lado o que essa passagem tem a ver com a sua vida.
Amém? Todo mundo partilhou? Quem gostaria de partilhar? Duas pessoas. O que essa passagem tem a ver com a sua vida? Em linhas gerais, é claro, né? Não precisa ninguém se expor, mas de uma maneira concreta, o que essa passagem tem a ver com a sua vida? Eu fui tão perdoado, tão pouco eu amo. Quem mais? E revela, né? O quanto Maria Madalena se colocou, se deu, né? Suas lágrimas, sua perfume, e se colocou ali prostrada de fato para limpar assim, reconhecendo como o pecado dela era, né? Toda essa oferta, essa humildade, esse prostrar diante dele, a sua fé foi o que a salvou. Trazendo para nós, eu acho que para mim, melhor dizendo, né? Talvez reconhecer o quão sou pecador e quão sou necessitado de me prostrar é algo muito difícil, né? Mas é o caminho e é o que coloca no paralelo que o Maria Madalena fez, é o necessário a nós, nós devemos fazer, né? Para assim sermos perdoados, sermos acolhidos, os termos abraçados por essa misericórdia de Deus, né? Eu vejo assim também que Jesus é um fariseu da mesma forma como ele é uma pecadora, né? Mas a pecadora se deixou amar mais por Jesus, né? Se permitiu ser mais amada por Jesus ao pedir perdão pelos atos dela, né? Eu acho que a nossa meta é ser como uma pecadora, né? Como Maria Madalena, que foi lá e deu o ósculo, né? Ela deu o melhor que tinha. Mas eu vejo que muitas vezes eu sou como fariseu, né? Que julgo o meu irmão, e acho que sou indigno também e julgo o irmão que, às vezes, o que está em mim, eu fico julgando o meu irmão, né? Então, a minha meta é ser a Maria Madalena, mas muitas das vezes eu sou como fariseu. E é essa grande luta que existe dentro de nós. Muitas vezes nós queremos, né, desejamos ser Maria como Madalena, né, como essa mulher que muito amou, mas acabamos, né, como o fariseu. E por isso que é muito importante nós compreendermos, né, e sobretudo experimentar que o amor esponsal, né, esse amor que nós temos em nós por eleição, por graça, que nós somos chamados assim a vivê-lo, ele é um amor que precisa constantemente ser alimentado. Ele é um amor que precisa ser constantemente ali cultivado nas nossas vidas, né? E existem aqui nos escritos, né, as fontes desse amor, a fonte onde nós vamos alimentando esse amor dentro de nós, para que nas nossas vidas, nas lutas de cada dia, nós escolhamos sempre a postura desta mulher que se coloca aos pés, E quais são essas fontes, né? A vida de oração primeira, né? A fonte primeira desse amor nas nossas vidas é a vida de oração, a vida de união íntima com Deus. Sem um caminho de oração, sem uma vida de união íntima com Deus, nós não conseguimos amar a Jesus como almas esposas. Nós não conseguimos viver o amor esponsal a Ele. Sem essa oração, que não é qualquer oração, né? Mas aqui nos Escritos ele vai descrever como essa oração precisa ser nas nossas vidas. Precisa ser uma oração parada com Deus, precisa ser uma oração aos moldes de Santa Teresa d'Ávila, né? E o que é essa oração parada com Deus e aos moldes de Santa Teresa d'Ávila, que a gente lê, né, nos Escritos e fica pensando, mas como é que é isso, né? Como é que pode ser essa oração, né, parada com Deus? Como nós podemos traduzir para a nossa vida concreta essa oração parada com Deus, aos moldes de Santa Teresa d'Ávila?
Uma oração parada com Deus, aos moldes de Santa Teresa d'Ávila, é uma oração onde nós nos decidimos por viver. É a nossa decisão. O que é parada com Deus? É onde eu paro tudo da minha vida, né? Onde eu paro e elejo ali, aquele momento, aquela hora, para viver a intimidade com Ele, para rezar. Independente se eu estou bem, se eu não estou, independente se eu tenho tempo, se eu não tenho, independente se está chovendo, se está calor. Se bem que aqui, né, se a gente for esperar a chuva para rezar, vai ser difícil a gente rezar. Mas, independente de qualquer coisa, é a minha oração que se decide por Deus. Que se decide, como Santa Teresa se decidiu, né, por Deus. Demorou 20 anos, né, para se decidir por Deus. Foi ali lutando, levando meio que lá no locutório da vida, ao invés de rezar, ia para lá, ficar escutando a vida do povo, né, até o dia que ela viveu aquela experiência forte, né, diante da imagem de Jesus muito chagado, onde ali ela reconheceu o quanto Deus a amava, né, o quanto Jesus tinha sofrido por ela e como ela não estava nem aí para ele muitas vezes, quanto ela o amava pouco, o quanto ela não retribuía o amor que ele tinha por ela. E a partir daquela experiência ela viveu um caminho de decisão por Deus, de decisão pela vida de oração, de uma verdadeira conversão. E a nossa oração parada com Deus, aos moldes de Santa Teresa d'Ávila, é essa oração de decisão, é essa oração de conversão, é essa oração onde nós nos colocamos ali diante das nossas vidas, diante dos nossos horários, diante da nossa rotina, e eu elejo, está aqui, eu elejo esse tempo para Deus, eu elejo essa hora para Deus, eu elejo a primazia da minha vida para Deus, eu elejo ofertar os meus melhores perfumes para Deus, né? Então a primeira fonte que alimenta esse amor esponsal nas nossas vidas é a nossa vida de oração. E outra fonte é o reconhecimento de nossas faltas e o nosso arrependimento. O reconhecer as nossas faltas, o reconhecer as nossas debilidades, o reconhecer que erramos, o reconhecer que tantas vezes nós não amamos a Deus, e o arrependimento por tudo isso. Um arrependimento que vai gerar também nos nossos corações a gratidão. A gratidão. Aquele arrependimento, como nos Escritos vai nos conduzindo, a olhar de onde o Senhor nos tirou, a olhar da vida velha que o Senhor nos tirou, a olhar a vida de pecado que o Senhor nos tirou, nos arrependermos dela, né, e deixar a gratidão brotar no nosso coração. São as fontes, né, desse amor esponsal, junto com a vida dos santos, né, junto com os modelos que nós temos, que é Santa Teresa, São Francisco de Assis. Dessa forma nós alimentamos e nunca deixamos enfraquecer esse amor nas nossas vidas. E esse amor que vai nos levar também a um transbordamento, ao transbordar das nossas vidas. E como nós transbordamos este amor? Como nós transbordamos? Porque uma fonte que para em si mesmo não tem sentido, não é verdade? Uma fonte que retém a sua água não serve para nada, né? Não serve para nada. Uma fonte ela precisa transbordar, né? Uma fonte ela precisa alimentar, né? Uma fonte ela precisa fecundar, né? E esse transbordar das nossas vidas, como vai nos dizer os Escritos, é o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. O louvor, a adoração e a gratidão em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias, em todas as situações da nossa vida.
o amor à santíssima vontade do Pai, escolhermos sempre e termos sempre a vontade de Deus como primazia das nossas vidas. E isso nós não podemos esquecer nunca, nunca, porque vão vir tempos nas nossas vidas onde, diante de tantas tentações, diante de tantas lutas, nós podemos esquecer da vontade de Deus nas nossas vidas. E nós podemos correr o grande risco, como aqui nos Escritos nós encontramos, de chamar a nossa vontade, a nossa própria vontade, de vontade de Deus. Nós nunca podemos deixar de lado a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós nunca podemos fazer nada nas nossas vidas sem antes nós rezarmos, sem antes nós pararmos, sem antes nós perguntarmos a Deus qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos deixar de cair no risco do automatismo das coisas, de viver os discernimentos da nossa vida como se tudo fosse muito natural, como um emprego que muitas vezes nós temos, né? Nós trabalhamos, aí como eu trabalho muito, as pessoas vêm, reconhecem meu trabalho, me promovem, né? Aí eu trabalho, me mostra, aí alguém vem, né? E muitas vezes nós vamos vendo assim, no nosso vendo no emprego ali, a promoção, aquela coisa que é natural, né? Porque como é fruto do meu esforço, então é natural. E nós corremos o risco de muitas vezes trazer para a nossa vocação, que não é natural, né? Não é natural, é sobrenatural, é uma obra de Deus, nós trazemos também esse automatismo, essa naturalidade. Mas a vontade de Deus, ela sempre precisa permear as nossas vidas em tudo, né? Em tudo. E tudo que nós fizermos, tudo fazemos por Ele, por amor a Deus. Tudo que nós fizermos, que seja por amor a Deus, por amor a Ele. Os nossos trabalhos, as nossas atitudes, tudo. Quando nós pensarmos em algo a fazer, por amor a Ele. Quando nós pensarmos em acordar cedo para rezar, por amor a Deus, né? Quando nós pensarmos nos nossos trabalhos, por amor a Deus. Quando nós pensarmos em estudar, por amor a Ele. Quando nós pensarmos em amar os nossos irmãos, é por amor a Ele, né? Tudo. Quando nós pensarmos em dar o melhor no nosso apostolado, por amor a Ele. Tudo nas nossas vidas precisa ser, tudo que nós vivemos precisa ser por amor a Deus, né? Precisa ser. E porque tudo nós fazemos por amor a Ele, tudo também vai se tornando sentido, vai tomando sentido nas nossas vidas. Porque tudo que nós fazemos e que não seja por amor é fraco. É fraco e se desconstrói, desmorona, na verdade, né? Tudo. Quando nós pensarmos na nossa vivência da pobreza, quando nós pensarmos na nossa vivência da obediência, quando nós pensarmos na nossa vivência da castidade, diante daquilo que Deus nos chama, se não vivermos por amor a Deus, corremos um grande risco de vivermos enfraquecidos, e quando nós vivemos assim enfraquecidos, o primeiro vento que passa, nós caímos. Ou se não caímos por inteiro, nós ficamos assim, capenga, caxingando por aí. Vivemos como tropeçando, né? E aí não vivemos uma vocação, firmada, né? Ali numa decisão e numa força, numa vitalidade. Dar provas de amor uns para com os outros é outra forma também de nós transbordarmos este amor esponsal nas nossas vidas. Dar provas de amor um para com os outros, né? A nossa experiência com Deus, na medida que nós vivemos a nossa experiência com Ele, nós transbordamos na experiência para com o outro. Nós
Se nós vivemos uma experiência com Deus que não transborda para o meu irmão, é uma experiência com Deus que não é fecunda, que pode até não ser verdadeira. Pode até não ser verdadeira, porque uma experiência verdadeira com Deus, ela nos leva, não automaticamente, mas por um transbordar. O transbordar dela é o dar provas de amor um para com os outros. Sobretudo, como aqui está nos escritos, sobretudo aqueles mais difíceis, aqueles não amáveis, aquele que talvez, naturalmente eu poderia escolher, por uma simpatia ou uma empatia, eu poderia escolher estar próximo. Sobretudo a esses, nós somos chamados a dar provas de amor um para com os outros. Aquele nosso irmão chato, que está do nosso lado, aquele nosso irmão que muitas vezes a gente não vai muito com a cara, que talvez não tenha feito nada comigo, mas existe dentro de algo de mim que eu preciso ali vencer, algo dentro de mim que eu preciso pedir a Deus a graça de, por amor a Ele, dar provas de amor àquele nosso irmão. E outra forma de transbordar, o desapego. A experiência com amor a Cristo, a experiência do amor esponsal também me conduz a transbordar no desapego. Porque, como diz o nosso fundador, a posse pesa e nos impede de dar o verdadeiro voo, o livre voo dos verdadeiros filhos de Deus. Então, só para recapitular, as fontes desse amor esponsal nas nossas vidas. A primeira e a mais importante de todas, qual é? A oração. Depois, reconhecimento das nossas faltas. E a vivência desse amor vai nos levar a transbordar em quê? Gratidão, louvor. Mais o quê? O amor. O que a gente nunca pode deixar de lado e sempre recorrer a ela, o que vai reger a nossa vida para sempre? O amor à Santíssima Vontade do Pai. E esse amor esponsal, esse amor à Santíssima Vontade do Pai, vai me levar a tudo viver e fazer por amor a Ele. E tudo viver e fazer por amor a Ele, que vai me levar também ao que pelo outro? Dar provas de amor ao nosso irmão. E por fim, desapego. E por fim, o desapego. Ter a Deus como o único Senhor das nossas vidas. Ter a Deus como o único motivo das nossas vidas. O único motivo de você dar o seu sim a Deus. O único motivo de você escolher entrar na comunidade de vida ou entrar na comunidade aliança. Não são os seus irmãos, não é o seu amigo que está no vocacional, não é porque o pastor do seu grupo de oração disse para você: olha, eu acho que você é Shalom, não é porque um dia alguém chegou para você simplesmente do nada e olhou: olha, eu acho que você é comunidade de vida, olha, eu acho que você é comunidade de aliança. Não é isso. O único motivo é Deus, é Cristo, somente Ele, mais nada, mais ninguém daquilo que humanamente nós podemos, que está ao nosso alcance. O único motivo das nossas vidas, do nosso amor, é Cristo. É Cristo. E assim nós vivemos o chamado que nós temos. Viver tudo isso é cumprir, é viver um chamado que ainda é mais sublime, que é a santidade. A vivência da nossa santidade passa pela vivência do nosso amor esponsal. O nosso ser santo, a nossa santidade, ela tem uma marca muito forte, uma característica muito concreta, que é a vivência do amor esponsal, que é esse viver, eleger a Deus como único sobre tudo e sobre todos, e agir e viver assim, com esse coração inflamado, que tudo realiza e que tudo se dispõe, com esse coração que não pensa mais em si, mas que só pensa nele, na vontade dele, na
na obra dele e na vida dele. Muito interessante a partilha. Como é que é o seu nome? Aline. A partilha da Aline, porque eu anotei exatamente quando eu estava rezando com essa passagem, exatamente o que veio no meu coração, né? Jesus amava os dois. Jesus amava a pecadora que estava lá aos pés, e Jesus amava também o fariseu. Não é à toa que ele foi almoçar com ele na casa dele. Jesus amava os dois, mas a grande diferença, a grande marca, né, que fez com que a pecadora se colocasse aos pés de Cristo, derramando os seus melhores perfumes, derramando toda a sua vida, foi porque ela experimentou, ela se deixou amar, e ela viveu a experiência de que muito era amada. E porque muito amou, porque muito foi perdoada, ela se derramou inteiramente, né, sem reservas, sem poupar, né, com o vidro lá o alabastro, né, que é um tipo de vaso que conservava os perfumes, um perfume de nardo, né, nardo puro, que era o perfume mais caro, que em outro evangelho a gente vai encontrar até Judas, né, que era o dono lá da bolsa, da sacola, dizendo: rapaz, poderia ter vendido e distribuído aos pobres, né, porque era o perfume mais caro da época, e ela não poupou, né, em quebrar o vaso, que também não era nada simples, né, era muito valioso até, o alabastro, e aí quebrar o vaso de alabastro, derramar o perfume mais caro, né. Ambos se relacionavam com Cristo, os dois, o fariseu e a pecadora, se relacionavam. Porém, o que foi pouco perdoado, né, não deu o ósculo. Vou ler aqui como está na passagem. Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Esse foi o que foi pouco perdoado. Ela, a que muito foi perdoada, ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Ele, não me deste um ósculo. Ela, porém, desde que eu entrei, não parou de cobrir os pés de beijos. Ele, não derramou, tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. E por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados lhe são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, mostra pouco amor. Mostra pouco amor. E uma outra característica também muito forte desse amor esponsal nas nossas vidas, é que o amor esponsal não nos leva a nos contentar com pouco. Não nos leva a nos contentar com pouco. Existe dentro do nosso coração um anseio de dar mais, de dar cada vez mais, né? Nós caminhamos, vivemos, sofremos, né? E a gente, quando pensa que já chegou assim, no auge de tudo, existe um amor que nos impulsiona a querer dar mais, como se pouco ou nada nós ainda tivéssemos feito. E aí nós buscamos mais, né? E aqui nessa passagem nós encontramos isso. Ao invés, né, todo esse movimento, ao invés, tu não me deste o ósculo, ela, porém, desde que entrei, não parou, né? Ela não parou de cobrir os meus pés com um beijo, né? Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Ou seja, ela sempre deu mais, ela sempre derramou mais, ela foi muito além do que ela precisava viver, ela foi muito além daquilo que o fariseu poderia ter vivido, ter feito, que já teria cumprido, já teria sido suficiente, né, dentro da cultura deles, de ser um anfitrião, de ser um acolhedor, né? Ela foi além, ela deu mais, muito mais, e ela deu mais, muito mais, porque ela muito foi perdoada e ela demonstrou muito amor. Ela demonstrou muito amor. Então que Deus
nos dê a graça, meus irmãos, de escolher as nossas vidas diante do mistério de Deus, diante da vocação que Ele nos deu, diante desse relacionamento que nós somos chamados a ter com Ele, de sermos almas esposas, e nós encontremos sempre na graça dessa pecadora que foi muito perdoada, que foi muito amada por Deus, a graça de vivermos esse amor concretamente nas nossas vidas, esse amor esponsal que nos leve a querer sempre mais, esse amor esponsal que nos leve a querer ir além das estruturas, ir além das nossas forças, ir além dos nossos conceitos, ir além da nossa educação, da nossa cultura, a querer mais, a querer sempre mais, ir além do nosso apostolado, ir além das nossas 2 horas de oração, ir além da nossa vigília, mais, sempre mais, sempre mais. Esse é um movimento que nós somos chamados a ter, né? Uma alma inquieta porque é tão constrangida pelo amor de Deus, inquieta porque é tão constrangida pela misericórdia de Deus, que ao nos deparar com as nossas fraquezas, ao nos deparar com as nossas misérias, encontra ali sempre o amor fiel de Deus, a eleição de Deus nas nossas vidas, que não consegue viver outro movimento que não sei dar de graça aquilo que nós recebemos de graça, que não sei amar a Deus, ainda que de forma imperfeita, mas com a graça do Espírito que vem impulsionar as nossas vidas, que vem impulsionar os nossos corações, que nós não tenhamos outra resposta que não seja a oferta das nossas vidas, que não seja o ofertar tudo, que não seja o derramar os nossos melhores perfumes ao Senhor, a viver com essa inquietude dentro do nosso coração de querer buscar mais, dar mais, conhecer mais a Deus, amar muito mais do que amamos hoje, a dar muito mais do que nós damos hoje, né? E que a cada dia das nossas vidas, em cada tempo da nossa vocação, nós possamos amar, descobrir isso, que tudo que nós vivemos é pouco diante do que virá. Tudo que nós amamos é pouco diante do que eu posso amar. Tudo que eu dei é pouco diante do que eu posso dar. Porque Deus, as fontes no qual nós buscamos, elas são inesgotáveis. Elas são inexauríveis, para pegar a palavra do Papa Francisco, que o Moisés tentou dizer 1000 vezes na última Assembleia, né? Elas são inexauríveis. As fontes são inexauríveis, inexauríveis. Elas sempre estão abertas, sempre, sempre. Se um dia nos faltar, é porque nós deixamos de buscar, é porque nós deixamos de ir lá até Ele. Então que nós nunca deixemos de ir, como essa pecadora que saiu entrando lá naquele jantar, né? Se colocou lá aos pés de Jesus e buscou, se alimentou, foi perdoada, foi amada, derramou seus melhores perfumes e viveu. E aí, só por fim, o amor esponsal não é uma questão de perfeição, é uma questão de eleição. Amarmos a Deus, sermos almas esposas de Deus, não é sermos perfeitos. Não é sermos perfeitos. E o amor esponsal, ele também não é um heroísmo, justamente porque a vivência do amor esponsal nas nossas vidas é sempre buscar mais, é sempre dar mais. Nós nunca nos contentamos com aquilo que nós já vivemos. Então não é um simples heroísmo que eu vou lá, conquisto e pronto, né? Não, porque diante daquilo que nós vivemos, nós sempre vamos fazendo a experiência de que pouco ou nada vivemos, pouco ou nada fizemos, e temos mais,